Muito se tem falado nesses dias sobre relacionamentos. Como eles serão após a pandemia? São várias as respostas que têm sido dadas, mas todas elas nos levam a refletir sobre o nosso papel como seres que se relacionam. Pessoas criadas por Deus para amarmos o próximo como a nós mesmos. E eu gostaria então de trazer aqui rapidamente uma reflexão sobre a carta de Paulo a Filemon e ver quais implicações esta carta pode fazer a nós nesses dias de isolamento social. Bom, primeiro, há duas coincidências interessantes aqui na carta. A primeira é que Paulo estava preso, portanto, afastado socialmente dos seus irmãos. A segunda é que naquela época os irmãos se reuniam em suas casas, como muitos de nós temos feito hoje, sem a possibilidade de irmos até a igreja para nos reunir. Diante dessas coincidências, nós também devemos pensar o que aqueles irmãos faziam naquela época. Pois bem, a primeira coisa que Paulo menciona aqui é que ele orava por Filemon. Filemon era um crente no Senhor Jesus Cristo e que tinha na sua casa uma igreja, um povo eleito, reunido ali para adorar o Senhor e para conhecer mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha sua esposa, seu filho, seus funcionários. Paulo menciona duas características de Filemon que são características fundamentais na vida do cristão. A primeira característica é a fé. A fé sem a qual, nos diz o texto bíblico, é impossível compreendermos e vermos a Deus. É impossível entendermos o projeto de redenção do Senhor sem a fé, que é a luz que Deus coloca em nossos corações pelo Espírito Santo para que possamos ver claramente as suas verdades. Aquilo que ele coloca em nós para que possamos crer. A segunda característica de Filemon era o amor. Paulo diz que esse irmão amava o próximo. Amava tanto e era tão afetuoso que essa era uma característica mencionada e testemunhada por aquelas pessoas que conviviam com Filemon. Tanto é verdade que Paulo diz aqui no texto que ele tinha grande alegria e conforto no amor de Filemon. E Paulo diz porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, era um irmão que de fato amava as pessoas, demonstrava fé, e essas duas características o tornavam forte para suportar as perseguições, as dificuldades, os desafios naquele tempo. Talvez eu e você precisamos ainda mais de amor e fé nesses dias que temos sido tão angustiados por este isolamento social causado por esta pandemia. O objetivo da carta é um pedido muito especial de Paulo. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo tinha causado algum dano a Filemon, possivelmente roubado alguma coisa dele. Por essa razão, inclusive, Onésimo foge da presença de Filemon, talvez envergonhado ou sem querer prestar contas. Mas Deus é tão bom que ele faz com que Onésimo encontre Paulo. Paulo prega a ele a palavra do arrependimento, da graça. Ele se converte, vira um cristão, e agora Paulo pede a Filemon que receba de volta Onésimo em sua casa. Paulo menciona que Onésimo é um novo homem, disposto agora a servir primeiramente a Deus e depois ao próprio Filemon. Paulo faz isso em nome do amor. Mesmo sendo apóstolo, ele poderia exigir de Filemon, requerer de Filemon, ordenar a Filemon que recebesse Onésimo na sua casa. Mas Paulo não faz isso. Exatamente por compreender o amor de Filemon para com as pessoas, Paulo apela para esta característica, para que o amor de Filemon pudesse perdoar a falha de Onésimo e agora recebê-lo de volta. Muito parecido com o que o nosso Senhor faz conosco. Nós somos ou éramos inimigos do Senhor, estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos recebeu de volta. E Ele nos recebeu de volta porque Jesus Cristo, seu Filho, nos levou
até ele. Portanto, Paulo faz aqui aquilo que exatamente Cristo faria, que era conduzir Onésimo novamente à presença de Filemon, o seu senhor. Então, veja que texto interessante. Paulo pede, em nome do amor, que Filemon receba Onésimo em sua casa. Paulo, inclusive, se dispõe a pagar para Filemon qualquer tipo de dano, de despesa, de prejuízo que Onésimo tenha causado a ele. No versículo 19, Paulo diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aqui o apóstolo mostrando que os crentes eles devem estar também dispostos a pagar as dívidas, as cargas uns dos outros, para que haja reconciliação nos relacionamentos. Imagine o seguinte: Filemon estava muito chateado com Onésimo. Onésimo não tinha agora coragem de ir até Filemon e pedir perdão. Portanto, Paulo entra como intermediário e conduz uma conversa entre ambos. Quer introduzir Onésimo na presença de Filemon e clama a Filemon que exerça o perdão cristão, fundamentado no amor cristão, e que dispense a Onésimo a graça de ser perdoado. Uma vez perdoado, agora eles seriam um só, irmãos em Cristo. Estas mágoas já não mais existiriam. Paulo então deseja que Filemon receba com o coração, e inclusive ele chega a dizer: reanima-me o coração em Cristo. Parece que Paulo estava também entristecido com essa situação. E ele, portanto, apela ao coração de Filemon para que ele exerça o perdão em amor e receba Onésimo de volta. Muito bem, eu gostaria de destacar aqui pelo menos algumas lições para o nosso tempo. A primeira foi aquela que eu já disse. Mesmo distantes, mesmo afastados uns dos outros, nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos nos lembrar dos nossos irmãos como Paulo se lembrou de Filemon e orava por ele. Mesmo afastados, nós também podemos nos reconciliar. Eu não sei se você tem algum problema com alguém, se você está chateado com alguém, se você causou dano a alguém, mas mesmo afastados socialmente, você pode, especialmente por meio das nossas tecnologias de hoje, por meio das facilidades que nós temos hoje, você pode pensar também em se reconciliar o mais rapidamente possível. A Bíblia diz que nós não devemos deixar que a ira, que a mágoa tome conta do nosso coração. Não devemos cultivar isso no nosso espírito. Portanto, se você precisa pedir perdão, peça já. Peça agora. Reconheça o seu erro. Disponha-se a pagar a dívida. Mas se você também é alguém que percebe que há duas outras pessoas do seu convívio próximo, dois amigos que estão brigados entre si, talvez você possa fazer o que Paulo fez. Pedir, em nome do amor, àquele irmão que receba o outro e que o perdoe. O fato é que os relacionamentos precisam ser ressignificados. O fato é que nós não podemos permitir que o isolamento social nos isole também espiritualmente uns dos outros. Pelo contrário, é preciso que nós usemos agora o isolamento social como um mecanismo que impulsione os nossos relacionamentos espirituais. Não é porque estamos afastados uns dos outros, isolados socialmente, que nós devemos também perder o calor do Espírito Santo que aquece os nossos corações como irmãos em Cristo. Paulo estava afastado socialmente, mas ele demonstrou afeto, amor, carinho por aquele irmão. Por isso, eu e você também podemos e devemos fazer isso. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.